Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com o programa Dialogando com a Bíblia Sagrada, dialogando com as Sagradas Escrituras, trazendo mais um vídeo de número 6 sobre o tema Idolatria e Culto de Demônios, baseado no livro que é a Epístola de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 21. E eu trago o tópico necromancias, fontes de tentação, baseado em Isaías 8, 19 ao 22. Para isso, este programa traz a veracidade e a autenticidade, as coisas genuínas de Deus, pelas Sagradas Escrituras. Eu estou aqui em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e isso é a vontade do Senhor. Para isso, eu trago para vocês esse tema de grande relevância e de grande importância para o nosso cotidiano, para a nossa libertação e para a nossa salvação diária até chegar à nossa salvação eterna. Para isso, eu peço a você que a tua presença é de suma importância. Eu agradeço neste momento a tua presença, mas eu te peço que você pegue a tua Bíblia e nós vamos dialogar de um papo amistoso, de um diálogo amistoso com as Sagradas Escrituras através do Espírito Santo, que vai nos auxiliar, vai nos dar entendimento, não revelação, que o Senhor já revelou as Sagradas Escrituras através de mais de 40 homens santos escolhidos por Deus. Para isso, eu entrego para vocês neste vídeo de número 6, continuando uma obra sobre a idolatria e culto de demônios, o qual tem pairado sobre a terra e muitos estão sendo enganados. Glória a Deus por tudo isso. Amém? Então você está com a sua Bíblia agora e neste programa vai ser revelado o profundo, o escondido, o oculto, o obscuro. Eu trago para vocês a veracidade e o testemunhando a palavra de Deus como embaixador e porta-voz do Senhor, como eu fui chamado, como você também foi chamado para testemunhar a obra de Deus, não obras de homem, não obra de ministério, mas os mistérios de Deus, através de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o qual me concede inspiração para que você receba e você transmita para outro. Amém? Então, vamos para o livro fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 10, amém? Capítulo 10, a partir do versículo 14. E ele diz assim, vamos fazer a leitura. Portanto, meus amados, foge da idolatria. Foge da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede, Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar. Não são participantes do altar? Muito bem. Que digo, porém? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios, que sacrificam não a Deus. Continuar.
continuar. Deus tem coisas tremendas para nós hoje, né? Vamos continuar. E o cálice de demônios, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Primeiro, sempre eu faço os comentários com base no tema principal, sempre eu estou colocando no início de cada vídeo. Vamos lá. Paulo dá uma referência aqui com contundência, que ele diz para os amados irmãos da igreja de Coríntios, e como foi para todas as demais até no tempo de hoje. É para fugir da idolatria. A idolatria procede de duas formas: através de imagem feita por homens, através a idolatria sobre imagem e a idolatria sobre homens, ao ser humano, que a pessoa idolatra como fosse um Deus, como a imagem feita por artifícios também idolatram essas imagens. Isso tudo contraria às Sagradas Escrituras, o amor de Deus, né? Então, quando ele diz assim: falo como entendido, julgai vós mesmo o que digo. Então, ele está dizendo que julgue o que ele está falando, que o que ele está falando é verídico, é verdadeiro. E tudo isso leva à morte. Mas como se leva à morte? Quais são os procedimentos, as providências de Deus? Qual é a justiça de Deus sobre os que praticam idolatria? Que confia a obra de Deus sobre um homem, que confia a sua salvação sobre um homem, principalmente quando ele não foi ordenado, não foi chamado, não foi testificado por Deus. Porque todos os homens que estão escritos na Sagrada Escritura foram chamados por Deus, capacitados por Deus. Homens que Deus sondou o coração e a mente, que era confiável para realizar a obra dele, da salvação para a humanidade, começando por Israel. Então, quando ele diz aqui, nós somos abençoados, como nós somos abençoados? De que forma nós somos abençoados? Eu estou entregando aqui uma bênção de Deus, como porta-voz, testemunhando a veracidade da palavra de Deus, como embaixador, como Paulo fala. Nós somos representantes do Senhor Cristo Jesus em qualquer lugar, como agora mesmo eu estou sendo um embaixador, eu estou representando a obra de Deus, mas eu não sou uma autoridade de Deus. A autoridade de Deus é o Espírito Santo que o Senhor nos entregou, né? E o Espírito Santo, além do Espírito Santo que nós temos, ele entregou a Sagrada Escritura, que tem vida em Cristo Jesus, que morreu na cruz, lavrou a Sagrada Escritura. Vou continuar aqui. Então, no versículo 16, quando ele diz o seguinte: não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? Então eu estou entregando a comunhão do sangue de Cristo, a palavra real de Cristo. Cristo é a grande bênção. Então eu estou entregando o entendimento, a veracidade do Senhor. Paulo está procurando confirmar, por causa da enorme idolatria que está acontecendo em Coríntios, que é uma cidade idólatra, de muitas idolatrias, de muita prostituição. Então, quando ele diz assim: e não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? A comunhão do corpo de Cristo é o pão, que é o corpo dele. O sangue, o Senhor diz: quem não toma do meu sangue e não come da minha carne, não tem honra para comigo. Tudo isso se resume na palavra do Senhor. Então, nós temos que entregar um pacote por inteiro, né? Global, não parcial. Para isso ele diz no versículo 17, diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. O que Paulo está dizendo aqui? Lá no livro de Efésios, vamos um pouco aqui, Efésios capítulo 4, não vamos dificultar as coisas, nós estamos iniciando esse vídeo,
Efésios capítulo 4, não existe dois batismos. Existe um batismo. É a unidade da fé, é uma coisa só. Ele diz assim, o seguinte, no versículo, capítulo 4 de Efésios, ele diz o seguinte, a partir do versículo 3 ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos lá. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Que vocação? De adorador de Deus. E nós passamos a ser discípulos do Senhor, adorador, seguidor. Vamos prestar atenção. Ele diz mais, no versículo 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não existe dois batismos, como estão praticando. É a palavra que está dizendo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Vamos, exatamente baseado essa mensagem aqui de Paulo, confirmando que só existe, não pode haver dois batismos, isso já é uma divisão. Isso significa que isso já torna-se, quando vai buscar dois batismos, está havendo uma divisão do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele não divide a sua glória, ele não divide o seu poder. Então você chega nesses altares dos homens, em templos de homens, que não foi ordenado por Deus de construir templo aos gentios, e tampouco no tempo de hoje que fosse em Israel, que só houve um templo para a revelação da obra de Deus, numa nação que ele fundamentou, para revelar a sua divindade, para que toda a humanidade, de todas as nações, conhecessem quem é verdadeiramente o Criador, porque existiam muitos deuses na época que dizia que ele que fez o mar, que cria os homens, os animais, as vegetações, a água, o sol, a lua. Então Deus chegou, vou estacionar, acabar com essa brincadeira de deuses, dizendo que ele é o Criador. Mas deuses continuam existindo. Os deuses que usam a imagem, deuses que é idolatrado no próprio homem. Então, o Senhor, para começo, ele já dá um impacto também referente a deuses. Vamos lá, é o primeiro mandamento que o Senhor entrega. Estamos começando essa mensagem, dando essa introdução no capítulo 20 de Êxodo. Ele diz o seguinte, estamos falando sobre idolatria, vamos ser cuidadosos sobre esse assunto. Por isso que você perde a sua salvação, a justiça de Deus, a sua libertação, a sua salvação eterna e a sua salvação diária que tem que ocorrer, né? Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Deus não terá deuses, fala no minúsculo, é o homem. Não terás um outro homem fora do homem eterno, para conduzir, para instruir em espírito de verdade, só o Senhor. Ele diz mais, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Ele diz que visita. Ele visitou Israel na terceira e quarta geração, até a terceira e quarta geração, no caso da família de Jacó. Os filhos de Jacó foram imprudentes, foram perversos. O que ocorreu? O Senhor ficou ausente no Egito 430 anos. Ele visitou até a quarta geração.
semelhante nesse assunto, no profeta, o último profeta do Antigo Testamento, da primeira aliança, o Senhor ficou também ausente, silenciou 400 anos, visitando a maldade dos pais, quando o Senhor enviou o Salvador, seu Filho. Que a epidemia, a doença, a miséria política, financeira, enfermidade, doenças, religiões, em todos os sentidos, o Senhor chegou para operar e realizar, dar um basta em toda essa obra malévola, feito pelo próprio homem, devido à idolatria. Se a sua vida está ocorrendo muitas coisas no mundo, no tempo contemporâneo, exatamente que eu e você e todos nós somos responsáveis por essa catástrofe que está ocorrendo no mundo, em todos os parâmetros da vida do ser humano. E ele ainda diz mais, ele diz: sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Todos que praticam esses templos que estão sendo construídos no tempo de hoje e antes, ou muito tempo, qualquer coisa nesse sentido que não tem referência ao templo, ao primeiro templo, ao único templo que Deus construiu para adorar Ele, não existe mais templo físico nesse tempo. Acabou. Ali foi para o Senhor revelar sua divindade. Hoje nós somos templo morada do Espírito Santo. Jesus morreu fora do templo, exatamente para não idolatrar, porque eles adoravam o templo, ele honrava, ele morria pelo templo, ele dizimava pelo templo. Do mesmo modo estão fazendo exatamente a mesma coisa. Estão dizimando para o templo, estão ofertando pelo templo, estão buscando sua libertação no templo, estão buscando sua salvação no templo, estão buscando sua doutrina no templo, através de um líder, de diversos líderes e líderes, dizendo que é a autoridade de Deus. Isto é uma blasfêmia, isso é blasfêmia, isso é heresia, isso é profanar o altar do Senhor, que hoje o altar do Senhor, o templo do Senhor, somos nós, somos o templo morado do Espírito Santo. Deus não ordenou construir templo, tudo isso é pagão, é paganismo, é idolatria de culto de demônios, porque não são palavras de Deus, mas usa como subterfúgio as Sagradas Escrituras. Qualquer um pode construir uma igreja e dizer, falar, aqui mora Deus, Deus está nesse negócio. Tudo isso é paganismo. Como pode o Espírito Santo revelar alguma coisa? Como você pode realizar uma ceia? A Santa Ceia diz que Deus é mulher. Santa Ceia. A ceia do Senhor, como? Essa ceia é pagã. Esses cultos são pagãos. Deu para entender? É pesado tudo isso, mas é real. Você precisa conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando ele diz aqui, e faço misericórdia, no 6 ele diz, faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Você está guardando os mandamentos do Senhor? O mandamento do Senhor é o mandamento de Cristo Jesus, o amor dele, que nos entregou. E ele diz mais aqui no versículo 7, tome posse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vocês estão tomando, não é o Espírito de Deus operando. Ele diz, porque o Senhor não terá como inocente que tomar o seu nome em vão. Por isso que o Senhor visita, muitas pessoas morrem, estão morrendo, muita gente enferma, cheia de doença. Você pergunta, por que, Senhor? Quem responde isso é a própria Escritura. Está dizendo, não use o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente. Por isso que as consequências das doenças, enfermidade, de toda a natureza, ocorrem na vida do ser humano. Vocês entenderam, então, para começo, a priori, né? Então, vamos continuar. Então, quando ele fala aqui, nessa mensagem, quando ele diz aqui, porque ele diz, no versículo 19, ele diz, que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ele está dizendo que esses templos pagãos não é de nada. É um ídolo ali, é uma marca de um homem, 666. É animalesco. O Senhor trata como besta, a marca da besta, que é a marca de um homem. Não foi ordenado por Deus. Quem dá esse poder? O dragão.
que é o 666, a marca de um templo, de uma igreja. E quem é o profeta daquela igreja? É um homem, outro meia, porque foi feito no 6º dia. Então, mesmo dentro do Éden, já entrou a marca da besta, porque o diabo implementou a mentira, a falsidade, entregando outra doutrina que não procede de Deus, contrariando, e a mulher se convenceu e convenceu o homem até nos tempos de hoje. Para isso, o Senhor veio para tirar a capa de Satanás, o qual eu estou entregando aqui, que eu também andei muito confuso referente a isso. Mas tive que buscar e se purificar, se santificar, para Deus revelar a veracidade da palavra dele. Porque o evangelho está encoberto para aquele que vive na incredulidade do evangelho do Senhor. Então, ele diz: digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ele diz que não é nada. Já foi falado em Êxodo. Então ele diz: ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, sacrificado é o membro. Você vai sacrificar sua vida àquele membro. Você é idólatra quanto ele. Vocês estão me entendendo? Vamos continuar. É um papo amistoso, é um diálogo amistoso. É muito profundo. Então, o Senhor diz que não devemos ser tentados por nenhuma destas formas. Deus dá um aviso. Veja o aviso de Deus. Aqui mesmo, continuando aqui, no versículo 20 ele diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios. Nós somos gentios, mas passamos a ser um gentil cristão. Ele não deu ordenança a nenhuma arrecadar dinheiro, fundos. Para quem ele vai prestar conta? Ao templo de Israel, que foi destruído? Aquilo foi para aquele templo. Não existe templo mais para esse templo, né? Então, ele vai prestar conta com quem? Com ele próprio. Ele é o presidente, e se é presidente, ele é um sumo sacerdote. Ele é profeta, é pastor. Deus não deu esses ofícios para nenhum homem, só o que estão aqui, são as autoridades do Senhor. Antes que digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. Esse sacrifício não é para Deus. Você vai, como membro, você está sendo como sacrificado, como ele diz aqui, ou quem é o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, você não é de nada, você não vai encontrar nada, porque você é um idólatra. Você é um membro morto, como ele também é morto. Espiritualmente ele é morto, porque está servindo a um Deus das trevas, um Deus morto que já é condenado, e quer condenar você para ir junto com ele. Então, que sacrifica a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Ele já está falando, é uma obra de derrota, é uma obra maligna. Então, que essa obra do demônio é a obra do pecado. Não podeis beber o cálice do Senhor, que quer dizer a palavra genuína do Senhor, a fonte da vida, e o cálice dos demônios. Você não pode receber a palavra, a doutrina do homem, que é o cálice de demônio, né? E a palavra de Deus, que é a fonte da água viva e que dá vida eterna, no mesmo altar, no mesmo templo. Se nós somos templo moral do Espírito Santo, como esses lugares físicos podem ser o templo nosso? Por isso que você tem o Espírito Santo do Senhor, que dá inspiração com a Escritura para você manusear na sua casa, com a sua família, com seus amigos, sem depender de marca de templos de homem. Porque se você vai a qualquer templo, por mais que ele seja um homem idôneo diante da sociedade, de qualquer outro lugar, isso não importa para Deus. Ele já está sendo injusto, está vivendo na injustiça, não está praticando a justiça de Deus. Ele já passa a ser um ídolo, porque você vai buscar a tua bênção espirituais com ele, espirituais, porque são demônios. Então, não poder ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, são uma mesa dividida ao mesmo tempo vai entregar a bênção de Deus
e a bênção do diabo. Existe, por sinal, você tem livre-arbítrio. Eu vou voltar de novo a falar desse assunto, que você tem livre-arbítrio, Deuteronômio. Eu estou saindo desse foco aqui. Vou para outro foco aqui sobre livre-arbítrio, Deuteronômio 29, 19. Presta atenção. Vamos ler. Você está com a escritura. Nós estamos trabalhando aqui para a obra do Senhor. O Senhor está nos guiando. Ele diz assim, no 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós. Por quê? Porque lá em cima, Deus está vendo tudo, os 7 olhos de Deus vê tudo o que está ocorrendo com as nossas vidas. De que tenho proposto a vida. Deus propôs a vida para nós. Quem é a vida? O autor da vida é Cristo Jesus. E ele diz, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. O Senhor dá um conselho, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, a tua família e os teus descendentes. Quer dizer, ele diz, o céu e a terra te tomo hoje por testemunho, porque o Senhor está lá no seu trono, Ele está vendo tudo. Como os anjos estão vendo tudo, os que ficam lá no alto, e os anjos que estão aqui para dar livramento, que fica aqui embaixo na terra. Contra vós, de que tenho proposto a vida. Deus propôs a vida para nós. Você tem liberdade de escolha. Que a vida quem é? Cristo Jesus. E a morte? É o espírito de morte, que é o diabo. A bênção é Cristo Jesus. E a maldição é o diabo, é a bênção maldita. Esses são as duas bênçãos que estão ocorrendo em um templo. E isso verdadeiramente é uma blasfêmia. Isso é uma mentira, isso é um engano, isso é um culto. Verdadeiramente ele está se passando como Deus. Se transfigura em anjo de luz. Não é assim que é feito? Está lá escrito, Paulo fala sobre esse assunto no capítulo 11 de 2 Coríntios, que ele se transfigura em anjo de luz e faz realmente ministro do evangelho da justiça, dizendo que é de Deus. Então, ele diz, e Deus dá um conselho, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vocês estão, é uma vida morta, os quais cada um de vocês estão levando. Para isso o Senhor, Ele deu um aviso. Vamos aqui no livro de Coríntios mesmo, vamos aqui, o aviso sobre a história de Israel. O que foi que ocorreu através da idolatria? Debaixo da barba, pode-se dizer assim, né? Ali no Monte Sinai, quando Moisés foi buscar as tábuas, as leis, né? Para a libertação do povo de Israel, para guiar. Veja o que ocorreu. Vamos lá. Vou fazer uma leitura aqui, e é simples para você entender. Vou correr em cima disso aqui, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 10, ele diz o seguinte: irmãos, não quero que ignoreis, vamos se ligar, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, na caminhada dos 40 anos, e todos passaram pelo mar, foram batizados, passaram pelo mar. Vamos lá. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Vamos continuar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. Preste muita atenção. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual. Que os seguia. E a pedra era Cristo. Lembra daquela pedra que Moisés desceu o cajado ali e saiu água? Vamos continuar. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Continuar. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. É o que vocês estão fazendo.
Vocês estão buscando bênção nesse tempo, bênção, dizendo que Deus entregou a esses homens. Entregou casa, entregou processo de cartório, processo de justiça, casamento, negócios, mansões, empregos. É muita coisa. São milhares de tempos que existem no mundo. Deus entregou um volume para cada um lugar desse. Isso é uma maldição. Vocês estão buscando uma maldição, o qual você está dando suporte e apoio à estrutura, ao enriquecimento destes templos, desses ministérios de homens, que Deus não entregou ministério a homem nenhum fora das Escrituras. Vamos continuar. E ele diz no versículo 7: não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para farrear. Esse é o banquete que vocês estão praticando, chegando a nível espiritual, e lá fizeram literalmente, desonrando e respeitando a Deus. É o que vocês estão fazendo. Vocês, depois que faturam muito as suas arrecadações, construindo seus patrimônios, o qual não pertence a Deus, dizendo que foi Deus que te deu. Você arrancou das ovelhas a boa lã, a gordura, e deixa ela seca, dependente de cada um de vocês. São pastores, profetas, apóstolos, tudo são mercenários. João, capítulo 10, que fala isso é Cristo Jesus. Então, no 8, não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Vocês estão todos caídos desses lugares. Vamos continuar. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Vocês, quem é a serpente? Ele colocou a serpente literal, representando a serpente do Éden, o qual o Senhor colocou ele como uma serpente, porque ele se transfigurou em uma serpente para enganar Eva. E ele se transfigura hoje em ministro de Deus. Vocês estão entendendo? Renegue essa sua fé, que ela é perversa. É uma fé maligna. Vamos continuar. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Quando vem as grandes tribulações, você corre para esses tempos diariamente, mas nada resolve, porque você recebeu a unção treviana, a unção da mentira, do engano. Você precisa buscar a unção verdadeira, que é a palavra genuína de Deus. 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. É isso que você tem que cuidar. Você está prestes a cair. Você está desequilibrado. Você tornou-se um coxo de tudo. No versículo 13, para concluir essa mensagem, ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana. Esses homens são usados por Satanás. É a tentação. Eles são vaidosos, ostentadores, poderosos. E é você que está dando esse crédito. É você que está dando essa licença para ele. Quem? Usado por Satanás. Porque Satanás tentou Cristo no monte, e o Senhor repreendeu com o quê? Com as Sagradas Escrituras. O que eu estou entregando aqui? Estou testemunhando a veracidade de Deus, a obra de Deus, para que vocês se alertem, se acordem para a real palavra de Deus, que salva, liberta, que cura em todos os aspectos da vida do ser humano. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus
que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Deus não entrega coisas que você não possa resistir, mas você já está aceitando. Você está recebendo mais fardo do que você já tem, porque o pecado é um fardo sobre a nossa vida. E Jesus, Ele recebe o nosso fardo, que é o pecado. Quer dizer que você vai a esse lugar, se multiplica o fardo na sua vida. Vocês entendem? Vamos continuar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Quando vem essa tentação, o Senhor dá escape. Qual é o escape? É Cristo Jesus. É as palavras concisas e pertinentes, relevantes, que está nos 66 livros. Não livros adicionais, não mandamentos adicionais, não preceitos, conceitos adicionais de homens. Glória a Deus por isso. Para isso, nós vamos... Ficou claro? Então vamos continuar. Eu quero que vocês mantenham com as Sagradas Escrituras aí firme. Para isso eu vou até Isaías, capítulo 8, né? Capítulo 8, Isaías 8, vamos trabalhar. Isaías capítulo 8, ele diz o seguinte, sobre o tópico que eu estou trazendo, estou mostrando sobre necromancia, a fonte de tentação. Isso é necromancia, você consultar a deuses, consultar a imagens, consultar a homens, o que deve seguir, falar o que ele quer bem entender. Ele tem aquele templo como o escritório dele. Para o quê? Para te enganar. A estrutura maravilhosa para te enganar. Isto é obra do diabo. Deus não ordenou construir templo em nome dele. Tá certo que os cultos religiosos no mundo inteiro é licenciado pelo Estado. Até aí está tudo certo. Mas você não pode colocar capítulo e versículo para dar veracidade e divindade do teu ministério. A veracidade da obra de Deus está escrito que devemos seguir o que está escrito. Para não entregou o templo, porque nós somos templo morado do Espírito Santo. Vamos continuar aqui. No capítulo 8, versículo 19 de Isaías, diz o seguinte: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito familiares, e os adivinhos que xixereiam e murmuram, porventura não consultará, está dizendo aqui o profeta, não consultará o povo a seu Deus? Por que está consultando nesses lugares as coisas de Deus? Que eles colocam critérios. Porque cada templo, cada ministério tem o seu volume de seguidores. Opa, você está seguindo templos, marca de homem. Isso é idolatria, isso é pecado, isso é iniquidade. Isso não é bênção de Deus, é bênção das trevas. Ele diz: porventura não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Por quê? Quando você vai nesse lugar, você está consultando os mortos. Eles são mortos espiritualmente. Quando Saul, quando você desobedece a Deus, o Espírito do Senhor sai. O que foi o que ocorreu com o rei Saul? Ele desonrou a Deus, desobedeceu o profeta. Todo o templo de Deus, Israel, tinha o atalaia dele. Tinha os governantes, os seus reis, os reis que em sua maioria foram corruptos, mas tinha o profeta para poder entregar as regras de Deus para ele, para corrigi-los. Assim mesmo o sacerdote era corrupto, fazia os sacrifícios, que era um cordeiro, simbolizava Cristo. Os profetas corrigiram, como Isaías sofreu, como todos os profetas sofreram, Jeremias sofreu, porque eles faziam, os sacerdotes faziam coisas fora da vontade de Deus, porque eles eram comprados, ele honrava os reis perversos.
cheio de pecado, achando que aquele culto, aquela reunião que estava ocorrendo, aquela cerimônia, aquele sacrifício, ia valer alguma coisa para Deus. Deus não quer sacrifício, Ele quer a misericórdia. Então, quando ele diz aqui, então esse espírito familiar que aconteceu com Isaías, no caso de Saul, rei Saul, o que foi que veio quando ele foi consultar a adivinha lá? A feiticeira. O que ocorreu? Saiu debaixo da terra, lá de baixo, já está dizendo de baixo, um espírito de quem? De Samuel, do profeta Samuel. Quer dizer, chama-se o espírito familiar. O diabo se transfigurou ali dizendo que era Samuel. E ele aceitou. Mas aquele espírito de engano, o espírito de morte, chegou para ele simplesmente, para Saul, que ele e a família dele ia morrer. Então você, na realidade, já estão mortos espiritualmente. Vocês estão buscando, vocês dizimam e oferta, você está dizimando, fazendo sacrifício da sua vida para eles. Como ele diz aqui, o que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Não. Esses homens são ídolos. Tanto tem, muitos não têm nenhuma imagem, mas usa a imagem de Deus, ele se transfigurando, dizendo que aquela autoridade, aquele poder recebeu de Deus. Ele passou a ser um Deus. Então, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, você está sacrificando a sua vida a um ídolo. Continua aqui. Então, esse é o espírito familiar. O que ocorreu? O que é que ele diz aqui? No versículo 16 diz: liga ao testemunho, sela a lei. É a lei espiritual, a lei de Cristo. Diz: a lei entre os meus discípulos. E esperai ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. O Senhor escondeu o rosto sobre a sua vida, sobre esses lugares. Aí ele diz mais: eis-me aqui com os filhos de que me deu o Senhor, por sinais que, por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Foi quando ele diz: quando, pois, vos disserem, consultai aos espíritos familiares e adivinhos, e murmuradores. Você vai murmurar, você murmura. Quando vem o grande conflito, você diz: cadê o meu Deus? Que Deus é esse? Porque o Senhor, por isso que muitos se desviam, por isso que muitos não creem mais em Deus. Está cheio de crente, por quê? Porque você está buscando Deus no tempo pagão. Não procede de Deus, nenhum templo desse. Não interessa a sua religião, não estou falando de nome de religião. Você já tornou-se um religioso. Você é um irreligioso, você é um incrédulo. Quando ele diz aqui, no versículo 20 ele diz, quando ele diz, continua assim: porventura não consultará o povo ao seu Deus? Consulte a Deus através da Sagrada Escritura. Foi para isso que Deus realizou esta obra. Consultai a Cristo Jesus, o Espírito Santo, através dos seus santos profetas, dos patriarcas, dos reis, toda a obra que ocorreu. Eu estou dando o testemunho da obra de Deus, como ele operou. Como é que Deus faz a justiça sobre os injustos, sobre os ímpios, sobre a impiedade? Então, o que ele diz aqui, continua: a lei ao testemunho, no versículo, ele diz no versículo 20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo a esta palavra, é porque não há luz nele. Já está dizendo aqui, se não fala segundo o que está escrito, segundo a lei de Cristo Jesus, não há luz nele. Não existe luz. A luz que ele entrega é a luz das trevas. É uma luz do engano. Ele diz assim: e passarão pela terra duramente, passarão na terra, vai viver na terra duramente, oprimidos e famintos. Vocês estão famintos da palavra do Senhor, mas ele diz que é a palavra de Deus.
Esse é um fermento do homem. Um homem que simplesmente ainda não esvaziou. Moisés foi chamado aos 30, levou 50 anos para ser esvaziado, aquele homem antigo. E Deus chamou ele aos 80. Foi para Midian, ficou 50 anos. E serviu a Deus mais 40 anos. A missão, a obra missionária dele de 40 anos. Tu, o que fazes, homem? Está fazendo missão, construindo templo nos 4 cantos do mundo, dizendo que vai fazer missão? Isso é... Como vocês não têm discernimento de espírito? Como é que você deixa ser enganado tão facilmente? Para isso, o Senhor tem os seus na terra, que ainda fala a veracidade da palavra de Deus. Vamos continuar. A lei e ao testemunho, versículo 20, se ele não falar segundo esta palavra, é porque não há luz nele. Qual é a consequência? Vamos lá. E passarão pela terra duramente oprimidos. Vocês sentem oprimidos todos os dias. E famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Viu? Tem gente que amaldiçoa Deus, odeia o evangelho, odeia cristão. Mas esses cristãos aí é do cristianismo. É do cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que é deles. E que esta cristianismo é uma herança do romanismo, que eles fundamentaram no início do 4º século. Que o fundamental foi Constantino, o imperador Constantino, perverso imperador, e que hoje tomou corpo o cristianismo, que é pagão, para o mundo inteiro. Do mesmo modo que levam outro tipo de doutrina, que também chama-se pentecostal. Isso é paganismo também. Só existe um Pentecoste que é de Israel. Tudo que não consta nas escrituras é maldição, que diz que é de Deus. Vamos colocar aqui. Então ele diz no versículo 22, e olhando para a terra, e eis que haverá angústia. Quando você olha para a terra, em angústia e escuridão, é como está a sua vida, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Vocês estão sendo empurrados para as trevas cada dia, nesse culto de idolatria, nessas reuniões. Para isso, a palavra de Deus, ela é norma. A palavra de Deus deve ser estudada. Para isso, no capítulo 29 de Isaías, 29:14, ele diz o seguinte aqui ainda. No 29:14, ele diz o seguinte. Veja que ele diz: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio. 29:14 não, perdão, 29:4, ele diz assim: então não serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. Quer dizer, são espíritos mortos. Aquele demônio que se transfigura naquela pessoa que morreu, no caso de Saul, que o diabo se transfigurou ali com um espírito maligno na imagem do profeta Samuel. Está confirmando que esta é uma que Judá foi infiel com o Senhor. Eles consultavam também bastante. O Senhor dá testemunho sobre esse assunto. Para isso, vamos até João, capítulo 12. Vamos aqui, nós estamos na obra do Senhor. Temos que adiantar, muitos assuntos para ser abordado. Capítulo 12, versículo 48, que ele diz o seguinte aqui, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem
quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Que último dia é esse? É o último dia da sua vida na terra. Porque quando você perecer, não tem mais o que fazer. Você já está morto. Aquela parábola no capítulo 17, 16, é isso? De João. É isso? A parábola fala sobre o pobre e o rico, Lázaro. Ele não pode fazer mais nada. Ele já estava lá no inferno. Ele pediu que ajudasse a família dele. Vamos continuar aqui. No versículo 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Vocês falam do seu ministério, das suas obras da carne. Gálatas 5,19. É obra da carne, nada presta para Deus. A obra é da fé, é uma obra espiritual, não carnal, não de aparência. Ele diz, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Jesus, ele não se envaidecia, que era ele que estava fazendo, era o Pai. E vocês? Vamos lá. É o Pai que me enviou. Deus enviou você para fazer esse tipo de obra perversa? Das trevas, de Satanás? Deus tem negócio com o diabo? Vamos lá, vamos continuar. Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. O que vocês estão falando aí? É tudo espiritismo. É tudo coisas das trevas. Então vamos continuar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Isso quer dizer, é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, que tem dito para ele falar. Então, o Pai revelava tudo para Cristo, Cristo revelou tudo para os apóstolos. Então você não pode simplesmente fazer a sua própria vontade, porque essa revelação você está recebendo de Satanás. Deus revelou as coisas para os profetas, porque foram escolhidos por Deus, não consagrado por outro profeta, por um homem. Os apóstolos foram consagrados por Cristo Jesus, não por homens. Vocês entendem? Todos eles, esses ministérios, são do próprio homem. Está errado? Não. Você tem livre-arbítrio. Você tem a lei das religiões em cada nação. Vocês compreenderam, então? Por isso que eu chego aqui até no livro de Gálatas. Vamos até Gálatas. Eu estou encerrando já, o tempo está se estourando. Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1, versículo 8. Vamos ficar ligado aqui. Mas, no capítulo 1, versículo 8, ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja nada, mas seja amaldiçoado, não revelado por Deus. Vocês estão recebendo esses cultos divididos, dizendo que é de Deus? São dois cultos, fala de Deus e fala do pertinente ao homem, aquele ministério, aquela doutrina, projetos de ministérios, doutrinas de ministérios, punição e regras e conceitos do mandamento de homem, não é? Porque ele diz assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo, se alguém anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Maldição, por isso que vocês estão amaldiçoados, vocês não percebem. Vocês têm que se libertar todos os dias nesses ministérios, nesses templos. Continuando ainda, ele diz lá em Romanos, quer dizer, a palavra do Senhor deve ser estudada. A palavra do Senhor é uma norma. E essa escassez de maldição, de insatisfação, isso está ocorrendo. Vamos lá em Romanos 2:5, vamos lá, o que o apóstolo, que é uma autoridade, não você. Eu estou falando com as autoridades através do Espírito Santo. Romanos 2:5, o que ele diz aqui? Mas segundo a tua dureza,
do teu coração, impertinente, entesouras ira para ti no dia da ira. Ira para ti próprio, você fica cheio de ira, cheio de ódio, porque recebe uma outra doutrina. Essa entesoura ira para ti mesmo no dia da ira. No que dia da ira? E da manifestação do juízo de Deus, porque é quando Deus vai se irar, vai fazer o juízo, vai realizar o juízo dele, o qual recompensará cada um segundo as tuas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e corrupção. Você não tem que buscar a corrupção, a incorrupção que é Cristo Jesus, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Vocês estão sendo obedientes a essas perversidades do homem. Isso significa que o Senhor diz no versículo 10, 13, ele diz, em 1 Coríntios, não veio sobre vós tentação, senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Mas você está procurando. Então como é que você vai resistir? Você vai apontar a Deus. Você vai julgar Deus, é o que estão fazendo. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Se você anda na presença do Senhor e vê as tentações, o Senhor vai dar escape para você sair de todos os tropeços, de todos os caminhos que o diabo armar para você. Todo o laço do passarinheiro o Senhor livra. Mas quem se livrará do laço de Deus? Assim está escrito, não é? Assim mesmo em Gálatas 6,3, Gálatas 6,3, ele diz aqui, Gálatas 6,3, vamos lá, continuando a obra aqui, né? Gálatas 6,3, ele diz o seguinte, porque se alguém cuida de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esses homens não são de nada. Como não são de nada? No versículo 20, ele diz o seguinte, antes, no 19, 1 Coríntios 10, 19, que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Veja o que Paulo diz, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Nem os líderes, nem os seguidores, que são os membros, não são de nada. Quem está dizendo aqui é Deus, a palavra de Deus. Está duvidando de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu sou apenas um porta-voz, como você também é, como foi chamado. Que ele diz mais, porque mais prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Está simplesmente acontecendo a obra de você próprio. Porque ele diz, mas prove cada um a sua própria obra, prove, e terá glória em si mesmo, porque essa obra é tua, homem. É o teu ministério terreno, não o ministério de Deus. O ministério de Deus é espiritual, nós somos o templo moral do Espírito Santo. Ele diz, por quê? E terá glória em si mesmo, e não no outro. No outro o quê? Em Deus. E não em Deus, e no outro. De onde você está buscando a glória? A glória do diabo. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, você está recebendo uma instrução malévola. Vocês compreenderam? Por isso que você precisa esvaziar a sua criatura antiga para um novo homem, uma nova pessoa, para que Deus transmita através das suas escrituras, pelo poder do Espírito Santo,
que te dá inspiração para que você seja liberto e salvo, tu e a tua família. E eu agradeço a tua presença de ter me suportado esse tempo, não é? E que Deus abençoe grandemente, poderosamente. Mas antes eu peço, abre o teu coração, não a tua razão. Abre os teus ouvidos para que o Espírito Santo possa operar. Arranque de uma vez esse comichão nos teus ouvidos para que tua alma não seja conquistado pela luz das trevas, o qual tem enganado neste mundo. Abraço de paz, óculos santo e até a próxima, com a graça de Deus. Amém.